Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Sanduíche de frango? Com queijo. Sanduíches com caviar? Café. Champanhe? Quer alguma coisa? Jenny estava passeando pela cabine de primeira classe do enorme avião onde trabalhava como comissária de bordo com um sorriso encantador. Jenny era uma funcionária experiente. E de relance, ele poderia dizer se seus passageiros precisavam de alguma coisa. Ele nem precisou olhar para o relógio para saber quando era hora de partir com os convidados do voo. Querida, champanhe, por favor, chamou a de velho de terno, obviamente voando a negócios de São Petersburgo para Londres. Ele estava sentado perto da janela, lendo a última edição da imprensa inglesa, quando Jenny caminhou pelo corredor, empurrando um carrinho cheio de entradas e pratos principais à sua frente. Claro, só um minuto, disse a garota com o mesmo sorriso. Depois disso, com muita habilidade, tirou uma garrafa de champanhe do compartimento inferior do carrinho e levou para o escritório. Rapidamente, quase sem saltos, abriu-o, derramou a bebida dourada em um copo de cristal e levou-o ao empresário. Obrigado, Jenny. Você é simplesmente adorável. Agradeceu ao homem e voltou a mergulhar na leitura. Jenny realmente amava seu trabalho. Ele serviu a bordo de um avião de passageiros pelo 4º ano e durante todo esse tempo nunca se arrependeu de sua escolha. Céus ilimitados, belas formas, a oportunidade de ver outros países e uma variedade de fusos horários. Tudo isso permitiu que ela se sentisse livre ao mesmo tempo e distraísse sua alma de todos os tipos de problemas atuais, ansiedade e preocupações, que Jenny, infelizmente, tinha em abundância. Depois de terminar de entregar bebidas e lanches, Jenny voltou para seu local de trabalho. Deixando o carrinho no chão, ela se olhou no espelho para alisar as mechas que haviam caído de seu cabelo. Jenny era muito atraente. Beleza pernalta de 28 anos com cabelo castanho brilhante e olhos verdes escuros como grama suculenta de verão. Seu sorriso fazia os homens tremerem de prazer e as mulheres suspirarem silenciosamente de inveja. No entanto, havia algo em sua aparência que causava profundos complexos na jovem aeromoça. Jenny olhou para a mão esquerda com um suspiro, onde o dedo médio era 2 dedos mais curto que todos os outros. A menina pintava as unhas de maneira especial, com o mais calmo verniz de cor neutra e nunca fazia manicure em salões, constrangida com esse, ao que parecia, um defeito físico muito perceptível. Pelo mesmo motivo, Jenny dificilmente usava anéis, não querendo chamar a atenção para seus dedos longos, como os de uma pianista profissional. Em seu contexto, esse homem baixo, como a garota o chamava, se destacava terrivelmente por seu absurdo. A única exceção era uma modesta aliança de ouro, que a aeromoça usava no dedo anelar da mão esquerda. Era a última coisa de que ela se lembrava de seu falecido marido, Philip. Olhando para o anel, Jenny involuntariamente mergulhou de volta em suas próprias memórias. Philip morreu há pouco mais de 1 ano. Ironicamente, uma semana antes de sua morte, seu marido fez um empréstimo com uma taxa de juros incrivelmente alta e agora Jenny tinha que pagar sozinha. Para um jovem comissário de bordo, essa quantia de quase 20 milhões de dólares acabou sendo simplesmente insuportável. E toda vez que ela pensava nisso, Jenny era imediatamente tomada pela histeria e pelo horror selvagem. Isso porque esse empréstimo não foi tirado de um banco, com o qual ainda se poderia tentar negociar de alguma forma. E pessoas muito perigosas, representantes da camada criminosa da cidade. Mesmo agora, depois de pouco mais de 1 ano, Jenny não podia dar todo o dinheiro para essas pessoas terríveis. Aqueles constantemente chamavam a garota, exigindo dela a dívida malfadada. Jenny ainda não entendia o que poderia levar Philip a pedir dinheiro a esses bandidos. E o mais importante, por que ele precisava de uma quantia tão astronômica? No último mês, os bandidos saíram completamente da cadeia. Eles começaram a escrever na parede ao lado da casa da comissária de bordo, ameaças terríveis, ou cuidando dela no caminho do aeroporto para casa, seguindo seu táxi em suas grandes vans pretas com vidros fumê.
É claro que o objetivo principal deles era intimidar a jovem viúva para que ela não pensasse em nada além de dar-lhes o maldito dinheiro. E, devo dizer, eles foram simplesmente brilhantes em exercer esse tipo de influência. Bem, Pata. Quanto tempo meu patrão tem que esperar para receber seu dinheiro? Perguntou Jenny, um homem alto, de ombros largos e completamente careca que havia fugido. Uma vez uma infeliz aeromoça em um beco perto de sua casa. Jenny estava voltando do próximo voo e nem imaginava a terrível surpresa que a esperava. Dei-lhe mais 50 mil na semana passada. Eu só não tenho mais. Tentei me livrar do aperto de pedra dele. Jenny, já expliquei para você 100 vezes. Não tenho oportunidade de arrecadar quantias tão grandes em tão pouco tempo. Ambal apenas sorriu ironicamente. Você está confundindo algo errado. O chefe, bem, ele foi muito brando com você. Isso me permitiu saldar a dívida em partes e até um ano inteiro. Mas o tempo está se esgotando. E não chegamos nem perto da metade do valor indicado. Mas você sempre recebe tanto interesse quanto eu posso dar a você agora, Jenny disse olhando para os bandidos com um apelo em seus olhos. Mesmo se eu vender meu apartamento, isso não será suficiente. E você entende muito bem. Então o porteiro estendeu seu enorme dedo indicador e lentamente acariciou a bochecha de Jenny. A sensação a fez se sentir mal imediatamente. Especialmente porque os dedos dos bastardos foram insuportavelmente espancados pelo fumo espesso. Que beleza, disse o cobrador em voz baixa. O chefe pediu para você dizer a ele que se você não tiver todos os valores que faltam em mãos para a próxima reunião, ele o ajudará a entregá-los a outras pessoas, de uma maneira muito melhor, mais divertida e fácil. O homem sorriu maliciosamente. E o coração de Jenny imediatamente afundou em algum lugar. Não, eles não vão ousar, disse ele, olhando para o chefão com horror indescritível em seus olhos. Então vou informar a polícia e eles vão colocar todos eles na prisão. Em vez de responder, o vilão riu alto. E no segundo seguinte, ele deu um soco breve no estômago de Jenny com tanta força que a garota sentiu como se todo o seu espírito tivesse sido arrancado dela de uma vez. Ele se dobrou e suspirou pelo ar fresco do outono com a boca aberta. Mas o oxigênio teimosamente não queria penetrar em seus pulmões ardendo de dor. Não torça. Sua vadia, rosnou o bandido. Se você soltar uma palavra a um policial, vamos organizar uma aventura circular para você. Me entende? O rei do crime agarrou Jenny pelo queixo e obrigou a olhar em seus olhinhos, cheios de raiva e ódio por todo o sexo feminino. Eu entendo, ele gritou de novo. Entendido, disse a aeromoça com voz fraca, contorcendo-se nos braços de dor e medo. Diga-me, quanto tempo eu tenho? Essa é outra conversa, disse o bandido quase com bom humor. Então ele colocou a garota de pé com tanta facilidade, como se ela não pesasse nada. Eu começaria imediatamente a resolver problemas de maneira tão construtiva. Nada disso estaria acontecendo com você agora. Jenny fez uma careta para ele com desprezo físico e se apoiou cautelosamente contra a parede da casa. Quanto ao colecionador, com ar de homem de negócios, tirou do bolso um pequeno diário e marcou a lápis alguma data. Jenny ficou parada o tempo todo, segurando a barriga e olhando para o canalha em silenciosa expectativa. Você tem 2 semanas, disse ele finalmente. Depois disso, com um som abafado, o diário se fechou. Se você não pegar o restante do valor durante esse tempo, pode se preparar para uma reunião com o meu chefe. E garanto que é melhor ser legal com ele. Caso contrário, vamos vendê-lo como escravo aos turcos. Existem bonequinhas tão meigas quanto você que gostam muito delas. O rei do crime deu adeus a Jenny com um sorriso predatório, como o sorriso de um chacal, após o qual ele vagarosamente subiu em sua caminhonete preta e desapareceu na noite. Assim que seu carro partiu, Jenny foi tomada por tanto desespero, do qual ela estava pronta para literalmente arrancar os cabelos. Lágrimas e soluços pela desesperança de sua própria situação. A garota lutou para chegar ao seu apartamento no caminho, segurando-se no corrimão para não cair. Jenny não sabia onde poderia conseguir o restante da quantia, mas compreendia objetivamente que, mesmo que pedisse um empréstimo a seus superiores,
era improvável que a empresa fosse capaz de atendê-los no meio do caminho. No entanto, eles não eram nem centenas de mil, mas 1 milhão. Philip Wellston, como você me colocou assim? Exclamou Jenny, olhando para a fotografia de seu marido em uma moldura de luto. Onde posso conseguir dinheiro agora? Senhor, é assustador até imaginar o que eles não podem fazer comigo. Philip Wellston era um empresário. Não que eu ganhe 1 milhão seguidos, mas ainda tenho uma renda decente. Ao mesmo tempo, o homem procurava exercer vários tipos de atividades comerciais ao mesmo tempo, desde pequenos mercados próximos a estradas rurais até uma rede produtiva para a fabricação de portas de aço. Claro, tudo isso exigia dinheiro, e muito. E foi aqui que a veia empresarial de Philip deu, como dizem, uma asneira. O jovem empresário estava pronto para passar dia e noite em seus empreendimentos, tentando controlar cada passo, o que os gerentes locais e os altos executivos não gostaram muito. Acontece que Philip todas as vezes, sem saber, queimava em confiança. Ele investiu muito dinheiro e tempo em suas empresas, mas sempre errava as pessoas. O astuto gerente de alguma forma conseguiu roubar a empresa do empresário. O negócio então sofreu perdas inevitáveis e Wellston teve que recomeçar. Quando a maior parte do dinheiro acabou e tornou-se trivial para Philip corrigir seus erros de negócios. Ele se arriscou a tomar um grande empréstimo de uma certa autoridade mexicana. Os bancos não confiavam mais no marido de Jenny, ao contrário do chefão do crime, que voluntariamente concordou em emprestar dinheiro a Philip. O ingênuo empresário acreditava que poderia injetar dinheiro suficiente em cada um de seus empreendimentos para dar vida a eles e começar a lucrar. E Philip planejou pagar a dívida com sua autoridade. Sim, mas o destino decretou o contrário. O mais incrível é que, apesar dos fracassos comerciais do marido, Jenny ainda o amava de todo o coração. Philip era inteligente, gentil, com o homem mais ideal do mundo. E Jenny sofreu terrivelmente por ele. Mesmo agora, depois de tanto tempo, ela não conseguia acreditar que ele se fora e que seu carro nunca mais pararia perto da casa em que eles tinham um apartamento espaçoso e bonito. Acima de tudo, Jenny estava chateada com o fato de que eles não tiveram tempo de dar à luz filhos em 2 anos de casamento. Se ela tivesse um filho ou uma filha de Philip, então, talvez, ela teria suportado tudo isso muito mais fácil. Não, a comissária balançou a cabeça, dado o histórico dessa dívida. Quem sabe a que perigo uma criança pode estar exposta? Provavelmente é ainda melhor que eu não tenha tido tempo de dar à luz. Lembrando-se da terrível morte de seu marido, Jenny balançou a cabeça tristemente todas as vezes. Deus me livre, nem mesmo os inimigos de um fim tão terrível de suas vidas. Philip então foi passar o fim de semana em sua casa de hóspedes no campo. Zênia disse que supostamente quer ficar um pouco sozinho para pensar em sua vida, em como administrar melhor o dinheiro recebido dos credores. Jenny convidou o marido para ir com ele. No entanto, Filipe recusou educadamente. Não se preocupe, Jenny. Bem, julgue por si mesma. O que você vai fazer aí? Acabou de voltar de um voo. Precisa descansar. E vou fazer um churrasco, encher uma gaivota mais forte e pensar em como salvar meu negócio. Uma sombra ansiosa cruzou seu rosto. Ela sentiu no fundo que seria melhor para ele não ir a lugar nenhum sozinho. Philip, temo, honestamente, Jenny admitiu, essas pessoas, esse Michael, ele é o verdadeiro criminoso. Talvez ele esteja seguindo você? Você não sabe. Philip riu baixinho. Jenny, minha boa menina, você já leu os livros? Michael é o empresário mais comum, como eu. Ou qualquer outra pessoa administrando várias grandes empresas ao mesmo tempo. Sim, ele teve algumas conexões com o submundo no passado, mas isso foi há muito tempo. Agora sua reputação é quase cristalina. Jenny olhou para o marido em dúvida. Prático é a palavra-chave aqui. Quem sabe pode ser confiável. Você fala sobre ele como se ele fosse a alma mais gentil. Mas isso está longe de ser o caso. Quantos ataques de assaltantes você fez no ano passado? Felipe, revoltado, afastou-se da esposa.
Não comece, por favor. Se você acredita em tudo nas notícias, não demorará muito para você ganhar dinheiro para si mesmo. Além disso, nesses casos, Michael é apenas uma testemunha. Pessoal, Jenny, não vamos falar sobre o histórico de negócios do meu sócio. Tudo bem, Jenny franziu os lábios em um tom ofendido, mas disse baixinho, como você sabe, Phil. Mas eu só quero que meu marido viva comigo por muitos anos felizes, e você está literalmente sendo arrastado para algum tipo de história ruim. O casal se desentendeu naquela noite por causa desse empréstimo malfadado. Porque Jenny não queria deixá-lo sair da cidade sozinho. Porém, Philip sempre foi uma pessoa teimosa por natureza, por isso não deu ouvidos à esposa, mas pegou sua sacola esportiva. E na manhã seguinte fui para minha dacha. Jenny tem estado terrivelmente nervosa o dia todo. E, como se viu, não em vão. À tarde, Philip finalmente parou de se comunicar. Ele sentiu que algo terrível havia acontecido. No entanto, até o fim, ela continuou a esperar e acreditar que tudo isso era apenas sua própria especulação. Mas quando seu marido não voltou para casa na manhã seguinte, Jenny percebeu que sua intuição não havia falhado. O telefone de Philip estava desligado e ele sentiu um calafrio desagradável na espinha. Deus, por favor, se eu estivesse vivo. Assim que a jovem pensou nisso, seu telefone foi interrompido por uma chamada recebida. O número não era familiar. Então o coração de Jenny imediatamente afundou em algum lugar. Olá, ela disse com uma voz trêmula de excitação. Jenny? Uma voz masculina desconhecida perguntou do outro lado do cabo. Este é o Capitão Banks. Tenho uma triste notícia para você, seu marido, Philip Wellston, morreu ontem à noite em um incêndio que ocorreu em sua casa de campo. As pernas de Jenny fraquejaram e, se não fosse pelas cadeiras próximas, ela certamente teria caído no chão. Jenny levou a mão aos lábios, tentando reprimir um gemido. Deus, foi tudo que ela conseguiu sussurrar. Como? Os especialistas constataram que foi um acidente, explicou o policial, ao que parece. Seu marido esqueceu o recipiente com fluido de isqueiro e explodiu. Que? Não pode ser, protestou Jenny. Meu marido sempre foi um homem extremamente cauteloso. Eu nunca deixaria líquido perto do fogo. O capitão gritou algo irritado antes de responder. Jenny, só estou dizendo o que foi confirmado. Fatos são uma coisa, você não pode discutir com eles. O marido dela grelhava, e a churrasqueira ficava na garagem coberta. Aparentemente, a faísca das brasas atingiu primeiro a jarra com o líquido e depois o fogo se espalhou pela sala. Ou seja, nossa casa pegou fogo também? Esclareceu a jovem, atônita. O policial suspirou alto e respondeu afirmativamente. Sua cabana é cercada por floresta em 3 lados. Por causa disso, no máximo, peço desculpas, foram criadas condições favoráveis contra U200B contra U200 para um incêndio. O fogo se espalhou da garagem para o interior da casa e queimou tudo. Desculpe, entendo que agora é difícil para você aceitar o próprio fato da morte de seu marido e a destruição total de sua dacha. Mas o que aconteceu foi apenas uma série de falhas dadas às circunstâncias, e apenas que não aconteceu por culpa de ninguém, e você também não deve se culpar. Eu queria ir com ele. Jenny soluçou ao telefone. Queria ficar perto dele. Mantenha a calma, por favor. O capitão disse calmamente. Se você estivesse lá com seu marido, você teria morrido da mesma forma. Vocês dois simplesmente não teriam chance de sobreviver. Eu entendo que isso agora é um pequeno consolo, mas pelo menos você sobreviveu. Depois dessa conversa, Jenny não conseguia fechar os olhos e passou a noite toda olhando para o teto. Ela não queria acreditar que Philip não existia mais. Esta morte é tão terrível e ridícula. Parecia que a estranha indiferença de Jenny, da qual o policial falou, estava completamente fora do personagem de seu marido. E no final, Jenny começou a suspeitar que Philip foi morto apenas pelo dinheiro emprestado pela autoridade. O funeral de seu marido foi muito modesto. Afinal, não sobrou absolutamente nada de Philip,
e apenas um caixão vazio teve que ser baixado ao chão. Jenny não conseguiu dormir por quase um mês. Uma e outra vez, pensando sobre a morte, esposa. Era a única coisa que ajudava a se distrair de tudo. Isso é trabalho, e Jenny continuou pegando um voo após o outro, mal percebendo a rapidez com que as datas no calendário mudavam. E então começaram as ligações ameaçadoras. E a mulher descobriu que agora ela tinha que pagar o empréstimo do falecido marido. A princípio, Jenny pensou em dar a eles a bolsa de dinheiro que Filipov lhes trouxera no dia em que o empréstimo foi processado. No entanto, quebrando todo o apartamento e revisando todas as contas, Jenny chegou à estranha conclusão de que não há dinheiro em lugar nenhum. Foi então que ela lembrou que o marido estava indo para o campo com aquela mesma bolsa. Isso significa, a mulher pensou consigo mesma, Phil queria esconder o dinheiro no país. Mas, muito provavelmente, eles queimaram neste incêndio monstruoso. Jenny sentiu sua alma tremer de medo. Ele não conseguia imaginar como poderia pagar aos bandidos uma quantia tão grande. Arriscando minha própria vida, ele pediu para ver Michael. Quando eles a levaram para sua mansão, Jenny pensou que nunca mais sairia viva de lá. A autoridade, vendo a bela esposa de seu falecido mutuário, imediatamente moderou sua raiva com misericórdia e deu a Jenny um adiamento de dívida por um período de 1 ano. E agora o tempo chegou ao fim. E a pobre mulher ainda não conseguiu pagar metade de sua dívida. É por isso que ela começou a trabalhar quase 7 dias por semana, esperando assim ganhar o máximo de dinheiro possível até o momento em que os capangas de Michael a alcançassem novamente. Jenny cresceu em uma cidade em uma das fazendas remotas do Texas. Seus pais eram pessoas simples, mas honestas e amorosas. O pai da menina, Adam, serviu como caçador. Apesar de sua idade considerável, o homem ainda era cheio de força e poderia suportar facilmente muitos quilômetros de desvios pela área da floresta. A mãe, Mary, trabalhava nos correios da cidade. Todos os anos ele entregava cartas e jornais a todos os habitantes de sua antiga e cada vez mais populosa cidade. Ambos os cônjuges amavam seu trabalho e o consideravam extremamente importante, então quase nunca havia disputas sérias entre eles sobre qual papel na família era considerado mais importante. Desde que Jenny se lembra. Em seus lares sempre reinaram o amor e a compreensão. Sim, e seus pais a criaram exclusivamente por seus próprios exemplos, tentando ser uma espécie de modelo para sua filha. A menina nunca ouviu uma palavra grosseira ou maldosa dirigida a ela, mas sempre encontrou apoio e bons conselhos, se precisasse. Depois da escola, Jenny percebeu que, infelizmente, não havia perspectivas para ela em fazendas remotas. A menina queria aprender línguas estrangeiras, mas onde poderiam ser aplicadas em um lugar tão remoto? Além disso, Jenny teve outro sonho, falar sobre o qual a graduada de ontem inicialmente teve medo até mesmo de seus pais. Jenny acena para o céu desde a infância. Sendo uma garotinha, ela poderia passar horas admirando os rastros dos aviões que haviam voado no céu, sonhando e se perguntando o que havia dentro? Dentro de uns tão pequenos, vistos de baixo, e de outros tão grandes, valia a pena vê-los de perto em carros aéreos. Os pais da menina nunca voaram em transatlânticos. Jenny nunca esteve no mar. Assim, a paixão por viagens, aliada à capacidade de se elevar acima do solo, deu origem ao seu sonho apaixonante de ser comissária de bordo. Porém, o pai e a mãe, percebendo que a filha precisava de um ensino superior com alma tranquila, deixaram-na ir para a cidade. Jenny pensou que aprender idiomas agora era uma prioridade para ela de qualquer maneira. Então, assim que você finalmente se instalar na capital, poderá pensar na carreira de piloto aéreo. E assim aconteceu. Depois de terminar o ensino médio com louvor, Jenny tornou-se tradutora juramentada de ambos os idiomas, francês e espanhol. Isso abriu as portas para um mundo de trabalho brilhante e bem pago. Assim, por algum tempo, a menina realmente trabalhou como secretária de um referente com as funções de intérprete, trabalhando para uma empresa de mídia de grande prestígio. Jenny conseguiu alugar um lindo apartamento no centro da cidade e se sentiu absolutamente ótima. Mas às vezes ela ainda sonhava à noite com o céu e um novo uniforme de aeromoça.
Depois de trabalhar naquela empresa por cerca de 2 anos, ele percebeu que não poderia mais ignorar seu sonho. Foi então que Jenny finalmente decidiu tentar se matricular em cursos de comissária de bordo. A menina estudou diligentemente e infelizmente preencheu o material necessário por dias, ignorando festas e passeios com amigos. Mas o resultado de seus esforços foi exatamente o que ela queria. Jenny passou no exame final com louvor e teve a oportunidade de conseguir o emprego dos seus sonhos. Felizmente, sua saúde sempre foi excelente. E sua aparência incrivelmente atraente permitia que ele passasse facilmente pelo controle tácito do rosto, que era parte integrante do emprego para este trabalho. Em seu primeiro voo, Jenny sentiu um prazer incomparável. Os sentimentos a dominaram e, incapaz de suportar a pressão, ela até começou a chorar silenciosamente, até que ninguém viu seu ancião interior. O sonho se tornou realidade. E pela primeira vez desde a formatura, Jenny se sentiu em seu lugar. Em um dos voos, a garota acabou de conhecer Philip. O jovem era apenas 3 anos mais velho que a levou para outra cidade para fechar negócio. Ambos sentiam que gostavam um do outro. No entanto, a decência os obrigou a esperar até o final do voo. Só então Felipe se atreveu a se aproximar da bela e jovem aeromoça e a convidou para jantar em um restaurante. Por favor, não recuse. Philip olhou para ela com uma oração muda em seus olhos. Eu sei que vai parecer estranho para você, mas assim que eu te vi, eu imediatamente entendi essa garota. Eu só tenho que tentar conhecer. O sorriso embaraçado de Philip que acompanhou essas palavras fez a própria Jenny corar primeiro, depois rir levemente. Se você acha que nosso encontro é um sinal, definitivamente não tem o direito de recusar. A primeira reunião foi logo seguida pela segunda. E agora um romance tempestuoso e terno eclodiu entre os jovens. Jenny então experimentou as emoções mais incríveis. Afinal, ele nem imaginava que teria a sorte de encontrar no caminho uma pessoa cuja alma parece ser a segunda metade da sua. Philip entendia a garota tão bem que às vezes parecia a Jenny que tudo o que acontecia com ela era um sonho fabuloso. Agora, diante do espelho no quarto dos mordomos, Jenny achava que morar com Philip tinha sido a época mais feliz de sua vida. É improvável que você encontre uma pessoa com qualidades espirituais semelhantes. Seu marido era para ela não apenas um companheiro com quem ela concordou em passar os próximos anos de sua vida. Ele era seu amigo e com o amante mais apaixonado e a pessoa que pensa, sempre pronto para apoiar em momentos difíceis. Ainda mais terrível foi a última separação, quando uma briga estúpida obrigou os amados cônjuges a passar a noite antes da viagem para Dasha separadamente. Jenny queria se sentar em seu assento no corredor, quando de repente o avião começou a tremer impiedosamente. A luz da cabine piscou e imediatamente as vozes altas dos passageiros foram ouvidas, cheias de descontentamento e medo. Senhor, estamos caindo, uma mulher gritou. O que está acontecendo? Comissária de bordo. Onde está a aeromoça? Eu ouvi a voz de um velho. Mãe, estou com medo. Vamos morrer? Gritou uma voz infantil de algum lugar muito perto de Jenny. A própria Jenny percebeu imediatamente que eles estavam em uma zona de turbulência. Isso já havia acontecido com ela muitas vezes antes, e no entanto, cada uma delas, uma jovem aeromoça, estava um pouco assustada. Porém, não tinha o direito de manifestar seus sentimentos diante dos passageiros, pois isso seria uma violação absoluta de todas as regras de conduta do pessoal de bordo. Depois de respirar fundo algumas vezes, a mulher entrou na sala e tentou manter o rosto completamente imperturbável. Além disso, Jenny sorriu para todos, passou pela cadeira e pediu que apertassem o cinto e ficassem calmos. Por que estamos tremendo tanto? Eu mesmo, homem de negócios que recentemente lhe pediu champanhe, estava indignado. Definitivamente nos está dizendo a verdade, o solo está tratando de estirar o tempo hasta que descobramos que queda 100 metros para volar hasta o suelo y. Podemos começar a descer adiosa la vida adiantado? Não te preocupes. Isso às vezes acontece durante um voo. Jenny tentou se acalmar, a zona de turbulência vai acabar logo, e seguiremos nosso caminho com calma. Não há absolutamente nenhuma razão para estar animado. O empresário murmurou algo enojado em resposta, mas ainda assim o prendeu com segurança atrás da parede com o cinto de segurança.
Caminhando um pouco mais, Jenny chamou a atenção para uma bela bolsista na casa dos 50 anos. A mulher vestia um caro terno cor de coral e segurava uma luxuosa bolsa de couro em um delicado tom de creme sobre os joelhos. Jenny imediatamente percebeu que essa mulher era muito rica. Seu estilo de manicure, assim como lindos sapatos das últimas coleções da famosa grife, falavam por si. No entanto, não importa quanto dinheiro ela tivesse, essa mulher era principalmente uma pessoa comum. E, como todos os passageiros deste voo, eu agora sentia um medo genuíno. Naquele momento, quando a aeromoça estava nivelada com seu assento, o avião voltou a sacudir violentamente. A senhora gritou alto e deixou cair a bolsa no chão. Jenny instintivamente se abaixou, pegou facilmente o delicado acessório e o entregou ao passageiro, mantendo um sorriso cortês no rosto. Obrigada, disse a senhora de lábios pálidos. E então seus olhos caíram sobre a mão esquerda, a aeromoça, com a qual ela segurava sua bolsa. A mulher se animou e instantaneamente olhou para Jenny com uma pergunta boba. Ele imediatamente reconheceu este dedo, o único, mais curto que todos os outros. Jenny, com uma voz quase incolor, sussurrou para o passageiro atordoado. Ana, esse era o nome daquela rica. De repente você sentiu como todo o seu corpo era atravessado por uma corrente elétrica. Por alguns segundos, tudo pareceu escurecer diante de seus olhos, e você decidiu com medo de que agora, em uma hora estranha, desmaiaria. Sim, eu entendo que você está com medo, mas tudo acabará muito em breve. Sinceramente, a jovem prometeu-lhe em resta paciência. Depois disso, sorrindo para Ana, a aeromoça entrou calmamente na cabine. Assim que ele sumiu de vista, a senhora de alguma forma agarrou seu coração. Deus, não pode ser! Vivo e voando no mesmo avião que eu agora, pensou Ana, é mesmo ela? Embora quem mais possa ter um recurso tão específico? A mulher mal esperou o momento em que a aeronave passou pela zona de turbulência e todos finalmente se acalmaram. Respirando fundo algumas vezes, Ana se levantou de sua cadeira e foi direto para o corredor onde os comissários de bordo estavam sentados. Jenny estava discutindo algo com seu parceiro quando percebeu o olhar surpreso do passageiro rico. Se sente melhor? Jenny perguntou educadamente, olhando para a mulher com sincero cuidado e preocupação. Sim, obrigada, ela disse lentamente, literalmente enfiando as unhas em sua bolsinha com entusiasmo. Me desculpe, talvez eu não deva fazer isso, mas eu realmente preciso falar com você. Você poderia me dar alguns minutos? Jenny olhou envergonhada para a segunda aeromoça e assentiu. Bom. Sente-se, por favor. O parceiro de Jenny imediatamente se levantou de seus assentos e foi até a sala para ver se os outros passageiros precisavam de alguma coisa. Ana sentou-se na beirada do banco e continuou a virar a bolsa nas mãos em silêncio por alguns segundos. A mulher simplesmente não sabia por onde começar. O que ele estava prestes a dizer a esta jovem pode parecer um absurdo para os outros, mas ele ainda não podia perder a oportunidade. Quem sabe, talvez ele não estivesse errado. Veja, Ana começou a ficar muito envergonhada. Aconteceu que notei uma certa característica em sua mão, seu dedo. Foi a vez de Jenny corar de vergonha. A jovem instintivamente cerrou a mão esquerda em punho para que a falange encurtada não fosse visível. Sim, eu entendo, deve ser desagradável para você ver isso, mas eu tenho isso desde que nasci e não há nada que eu possa fazer a respeito. A senhora balançou a cabeça enfaticamente. Não, não, o que é você? Esse não é o ponto. Eu nem pensei em ofendê-lo ou humilhá-lo de alguma forma. Em nenhum caso. Jenny olhou para ela um tanto confusa. Mas então, o que é que te excita tanto? Ana respirou fundo e então decidiu contar. Veja, perdi minha filha há muitos anos. Ela tinha então apenas 3 anos de idade. Meu marido, padrasto da menina, estava viajando com ela para outra cidade e eles sofreram um acidente. O marido perdeu o controle e o carro caiu em uma vala. Quando Quentin acordou, sua filha não estava em lugar nenhum. Ele, ferido, caminhou pela vizinhança, mas não a encontrou. Como afundar na água. Mesmo agora,
Quase 30 anos depois, as lembranças da criança perdida causavam a Ana uma dor quase física, a profunda ferida materna em seu coração não cicatrizada. E cada palavra dita à filha, em voz alta para a mulher, era como cortar o fio de uma faca. A senhora enxugou os olhos lacrimejantes com um lenço, mas no rosto de Jenny ela leu apenas empatia e perplexidade. Eu realmente simpatizo com você, disse Jenny com sinceridade, mas não tome isso como grosseria, não entendo como posso ajudá-lo com isso. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ana. Seu nome é Jenny? Jenny, isso mesmo, concordou a aeromoça. Bem, o que isso tem a ver com a sua história? De repente, a senhora rica estendeu a mão e gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Minha filha também se chamava Jenny, e tinha exatamente as mesmas características que a sua. Isso na nossa família veio do vovô João. Era o primeiro da família, um dos dedos era mais curto que todos os outros. E então foi passado para você através de uma geração. Ana olhou para Jenny chorando e sorrindo ao mesmo tempo em meio às lágrimas. Quando a aeromoça percebeu o que ela queria dizer, o mundo ao redor da jovem pareceu tremer. E não houve turbulência alguma. Você... Quer dizer que você acha que eu poderia ser sua filha, perdida há mais de 20 anos? A senhora rica lentamente acenou com a cabeça e disse: Acho que não. Tenho absoluta certeza disso, Jenny. Afinal, tudo se encaixa. E seu dedo e seu nome. E você tem a idade certa? Jenny, como estou feliz por ter te encontrado, por você estar viva. Em um ataque de sentimentos, Ana não se conteve e quis abraçar Jenny. No entanto, a comissária de bordo interrompeu gentilmente seu movimento. Dizer que Jenny ficou chocada com o que ouviu é um eufemismo. Era demais até para sua simples aeromoça, que não sabia como pagar um empréstimo aos bandidos em vez de seu falecido marido. Que tipo de filha de milionários existe, por Deus? Sinto muito. Mas não pense que isso pode ser apenas uma coincidência. A jovem olhou para ela com dúvida. O trágico desaparecimento de sua filha é, claro, uma verdadeira dor. E eu entendo por que você manteve minha peculiaridade. Mas eu já tenho pais, e graças a Deus, eles estão vivos e me amam, e eu também os amo. O milionário olhou para ela com tristeza, mas ainda assim se manteve firme. Querida, não sei como isso pôde acontecer. Talvez você devesse perguntar a sua mãe e seu pai sobre isso? No entanto, ainda acredito que você é minha Jenny, minha filhinha perdida. Se você concordou em me ver um pouco mais tarde, faça um teste de DNA. Jenny sentou-se incapaz de pronunciar uma palavra. Eu não sabia como reagir a tudo que ouvia. No final, ela precisou de alguns goles de água para controlar seus sentimentos. No final, ele concordou em um segundo encontro com Ana e pegou seu cartão de visita com seu endereço residencial. Isso aconteceu depois que o avião pousou. Então, assim que Jenny saiu do aeroporto, ela imediatamente chamou um táxi e foi até a rodoviária mais próxima, onde comprou passagens de ônibus para sua cidade natal. Se essa mulher estava dizendo a verdade, isso significava que mamãe e papai esconderam dela o segredo de seu passado por tantos anos? Mas por que eles precisavam disso? Uma mentira assombra Jenny desde a infância? Todas essas perguntas faziam sua cabeça girar. No entanto, ela estava determinada a descobrir a verdade. E é por isso que ela esperava ansiosamente quando o ônibus a levaria para sua terra natal. Ada e Marie ficaram agradavelmente surpresos ao ver sua amada filha Jenny em sua porta. Minha alma, a feliz mãe mimou a aeromoça. Você poderia pelo menos nos avisar com antecedência que você está indo embora? Eu assaria seu bolo favorito com framboesas. E ainda assim, disse o pai com uma leve reprovação, você não leva nada com esses voos. Eles te alimentam lá? Adam pegou a mala de sua filha e a levou para sua linda casa de toras, que o próprio Ranger construiu há muitos anos usando tecnologia antiga sem um único prego, do qual muito se orgulhava. Houve uma longa pausa em que toda a família se sentou na cozinha para tomar um chá e Jenny contou as últimas novidades de sua vida. Claro, escondendo a parte do empréstimo entre parênteses, houve uma longa pausa.
Os pais pareciam achar que Jenny os procurava por um motivo. Os MC Colby se entreolharam com eloquência, mas deram à filha o direito de ser a primeira a iniciar a conversa. Mãe, pai, Jenny começou lentamente, quero dizer a vocês que os amo muito. A jovem moveu hesitantemente a xícara do pires para a mesa e de volta para a mesa. Ela estava muito nervosa e pela primeira vez não sabia como perguntar aos pais o que mais a preocupava naquele momento. Nós também amamos você, filha, respondeu Ada, e sempre amaremos. Aconteça o que acontecer, não é por isso que você veio aqui, não é? Seu pai olhou para ela expressivamente. Você, como sempre, entende tudo de uma vez, pai, Jenny disse pensativa, e então perguntou diretamente, diga-me, vocês são meus pais verdadeiros? Jenny olhou para sua família, mudando o olhar de um para o outro. Não havia outro lugar para ir. Uma leve sombra cruzou o rosto de Marie e seu sorriso lentamente desapareceu. Por que você faz essas perguntas, Jenny? Perguntou a excitada mulher. Claro, Ada e eu somos seus pais. Quem mais? Nesse momento, o pai cobriu a mão da mãe com a mão e disse baixinho. Ah, e eu esperava que você não descobrisse. Sim, vê-se que é verdade, mais cedo ou mais tarde, não vem à tona. O homem balançou a cabeça em condenação, descartando qualquer objeção de sua mãe com um olhar. Então ela se serviu de outra xícara de chá e tomou um longo gole. Foi há muito tempo, ele começou, olhando para longe, então Marie e eu sentimos muita dor, Ada ficou em silêncio por um momento. Mas Marie continuou por ele. Tive um aborto espontâneo pela terceira vez. Ela não poderia suportar o bebê de qualquer maneira. E os médicos disseram que se eu tentar de novo, não vou sobreviver. Então posso morrer de hematomas e complicações. A mãe de Jenny exclamou e enxugou os olhos com a ponta do lenço. Ele realmente não queria se lembrar daquele período difícil de sua vida. Naquela época, eu estava constantemente caminhando pelo vale, tentando aliviar minha dor, continuou Ada, e então, um dia, quando passei por um bosque de nogueiras, vi você sentado na beira do bosque chorando com lágrimas ardentes. Lembrando disso, o pai de Jenny riu um pouco. Você acha por que minha mãe e eu chamamos você de esquilo o tempo todo? É por isso que deram a você um apelido tão familiar que você estava sentado sob uma nogueira com suas tranças vermelhas fofas e apagando o rosto com as mãos. Apenas um desgraçado triste. Era evidente que Ada experimentou emoções muito fortes ao falar sobre isso. E embora nenhum único músculo do ombro de seu pai tremesse em seu rosto, suas namoradas o elogiaram silenciosamente com todas as suas forças, suprimindo os seus soluços. Então você tinha apenas 3 anos, explicou a mãe, quando seu pai a agarrou pelo braço, ele a trouxe para casa. Marie sorriu tristemente com ternura, olhando para a filha. Lembro-me de pensar já então que o Senhor decidiu ter misericórdia de mim e finalmente me enviou a você. Você estava tão fraco com um grande arranhão na testa. E o tempo todo ele ligava para a mãe e chorava. Ele chorava incessantemente. Por dentro, Jenny parecia ter virado tudo de cabeça para baixo. Acontece que a mulher no avião pode realmente ser sua mãe. A mera ideia disso não cabia em sua cabeça. Mas como você conseguiu esconder minha aparência de todos? Você e papai realmente me sequestraram. Mamãe está indignada, Jenny perguntou, embora lágrimas, arrependimento e compreensão já estivessem brilhando em seus olhos. Marie balançou a cabeça e apertou um pouco mais a mão do marido. Não sequestrado. E encontrado. Estas são coisas completamente diferentes. O ciúme materno brilhou nos olhos da mulher. Bem, era preciso não rastrear o menino para que ele se perdesse sozinho na floresta, e ainda gravemente ferido. Esta mulher era um cuco, não uma mãe. O pai deu um tapinha no ombro da esposa, tentando acalmá-la, e a filha respondeu. Vendemos o ouro da nossa família, tudo o que sobrou da minha avó desde a época da Guerra do Norte, e demos o dinheiro ao nosso então xerife como suborno, para que ele ajudasse a redigir os documentos para si mesmo corretamente. Jenny sentou-se diante de seus pais e olhou para eles com tristeza e amor ao mesmo tempo. Ele sabia perfeitamente bem o que os havia levado a dar um passo tão desesperado.
No entanto, não foi mais fácil. Como você sabia que adotamos você? Adam perguntou, estreitando os olhos. Marie e eu não contamos a ninguém sobre isso. Todos esperavam que os segredos fossem conosco para o túmulo. Jane olhou para seus pais e percebeu que eles realmente não sabiam nada sobre sua mãe biológica. Durante o voo, conheci uma mulher. E a aeromoça contou aos pais sobre a senhora rica, ao mesmo tempo em que mostrava seu cartão de visita. Ada estudou o cartão com atenção e disse calmamente: Filha, se você acha que vai ser o certo, pode conhecer essa mulher, não temos o direito de interferir com você. Você já é um adulto, uma pessoa independente. Mas se, apesar de tudo, de repente você se sentir desapontado ao descobrir a verdade, informe-se. Mamãe e eu sempre estaremos lá e nada vai mudar para nós. Não importa se temos o mesmo sangue ou não. Nós sempre seremos seus pais. Jane abraçou a mãe e o pai com força e gratidão. Obrigado, ele sussurrou, você é o meu melhor. Meus parentes. Depois de ficar um pouco mais com os pais, Jane voltou para a cidade. Ele queria conhecer Anna e, portanto, pediu para substituí-la no voo por um de seus parceiros. Quando Anna descobriu que Jane concordou em se encontrar e fazer o teste, felizmente a rica senhora não conheceu limites. Alguns dias depois, os resultados do teste chegaram e, para espanto de Jane, seu novo conhecido estava certo e Anna realmente era sua mãe de sangue. Ao saber disso, o milionário imediatamente convidou Jane para visitá-la. Ele sonhava em mostrar a ela a casa em que a jovem aeromoça passou a primeira metade de sua infância. Quando um carro de luxo trouxe Jane para a propriedade de Simon, a menina nunca foi capaz de conter sua admiração. Em sua vida, ele nunca tinha visto tanto luxo de estilo, que se refletia literalmente em cada móvel e canto do magnífico jardim verde, dono da mansão. Eles a levaram para a sala de estar, onde Jane foi recebida por sua mãe biológica. Anna parecia muito animada, mas ao mesmo tempo charmosa. Ela vestia uma jaqueta comprida de seda sem mangas e uma blusa larga de linho, que, junto com a mesma calça, além de um leve rubor nas bochechas, tornava a senhora visualmente 10 anos mais jovem. Jane está atordoada mais uma vez, e seu senso de gosto para roupas é indescritível para a mente. Jane, estou tão feliz que você veio, querida, a mulher juntou as mãos, senhor. Nem acredito que depois de tantos anos finalmente te encontrei. Anna abraçou ela e sua filha, ela considerou errado recusar esses abraços sinceros. Não que Jane não estivesse satisfeita com a expressão de simpatia paternal da anfitriã, era apenas que ela ainda não conseguia aceitar o fato de que foi essa mulher, e não sua mãe da aldeia, quem deu sua vida. Deixe-me apresentá-lo a alguém. Anna levou a filha para uma sala pequena e aconchegante, onde um homem de terno estava sentado em uma grande cadeira de couro. Vendo Jane, ele imediatamente se levantou e estendeu a mão em saudação. Simon, o empresário se apresentou e apertou a mão dela gentilmente. Desculpe, você não deve se lembrar de mim, Jane. Jane balançou a cabeça e olhou interrogativamente para a mãe. É seu pai, Jane. Quase chorando de felicidade, disse Anna. Jane examina as feições de Simon, mas não vê nenhuma semelhança com ela ou sua mãe. Sim, e o próprio Simon, quando eles não iam tomar chá na sala de jantar, começou a se comportar de maneira estranha. Ele estava nervoso o tempo todo e sorria amplamente. Mas seu sorriso não era de forma alguma sincero. Se você soubesse como eu estava com medo então. O que ele experimentou quando recobrou o juízo e viu que você não estava lá, disse seu pai. Ele acordou, e no capô o fogo já ardia forte. Saí do carro com muita dificuldade. A perna foi severamente comprimida. Achei que talvez você tivesse se escondido em algum lugar perto da estrada por medo. Mas assim que consegui me afastar alguns metros do carro, algo explodiu. O empresário falava muito emocionado, enquanto continuava a olhar para a filha recém-encontrada como se não estivesse nem um pouco feliz com o retorno dela. Claro, Jane nem sabia que Simon não era realmente seu pai biológico.
Simon se casou com Anna quando ela já estava grávida de 3 meses, do primeiro marido que morreu em um acidente em uma cidade próxima. Arthur Morgan, esse era o nome do verdadeiro pai de Jenny, fez um acordo com parceiros pouco confiáveis, que acabaram fingindo sua morte no canteiro de obras de um grande complexo residencial. Simon, já um amigo de longa data da família, Morganov decidiu apoiar a jovem viúva de coração partido e deu à menina recém-nascida seu sobrenome. Em gratidão, Anna começou a convidá-lo para sua casa cada vez com mais frequência e, posteriormente, casou-se com Simon. Na verdade, seu padrasto odiava Jenny desde a infância. Ele sempre sentiu nela uma possível concorrente, porque queria eventualmente capturar completamente os negócios de seu falecido amigo. E qual não foi seu espanto quando, depois de tantos anos, essa Jenny reaparece de repente, como um fantasma do passado, e tenta misturar todas as cartas para ele. O mais desagradável para o empresário era que Anna estava seriamente determinada a atrair a filha para o negócio. Anna convidava Jenny cada vez mais para a propriedade e ela, é claro, ficou feliz em saber o máximo possível sobre seu passado e conhecer melhor sua própria mãe. Ao mesmo tempo, a jovem não percebia o pai de forma alguma, como se sentisse que ele não era dela. Anna não disse nada sobre isso à filha, esperando que o mal-entendido entre ela e Simon desaparecesse com o tempo. Anna, querida, me desculpe. Mas não entendo por que você está tão obcecado com a ideia de Jenny se tornar proprietária total das ações. Afinal, muito tempo se passou e sua profissão é completamente diferente. Mesmo assim, as recepcionistas não conseguirão se tornar uma mulher de negócios decente. Desculpe-me por ser direto. Anna olhou para o marido perplexa. Simon, nossa hereditária Jenny Morgan. Ela foi criada por muitos anos por pessoas de aldeias completamente diferentes. Mas isso não o impediu de terminar a escola e a universidade com honras. Ele fala 2 línguas fluentemente. Tenho certeza de que, se você só precisa aprender um pouco e se aprofundar nos assuntos do nosso negócio, nossos genes certamente cobrarão seu preço. Simon rasgou o metal. Sua mandíbula subia e descia, mas ele não conseguia dizer nada para sua esposa. No entanto, ele não pretendia deixar assim. E ele começou a pensar seriamente em como poderia se livrar de uma lasca de longa data. Eu não queria apenas fazer isso. O fato é que por muito tempo ele teve pessoas de confiança na empresa de sua esposa, com quem gradativamente defraudou e roubou a empresa, lavou dinheiro por meio de projetos de terceiros e transferiu para contas pessoais no exterior. Simon planejou eventualmente subjugar completamente todo o conselho de administração para administrar sozinho todos os fundos. Mas para isso ele precisava ter certeza absoluta de que Anna não adivinharia nada. Com a chegada de Jenny em suas vidas, o plano de Simon corria o risco de desmoronar, e ele pretendia fazer o que pudesse, apenas para subjugar Jenny, o que ela nunca saberia no fundo da empresa-mãe. Um dia, chamando um de seus assistentes de operações secretas em seu escritório, Simon disse a ele: "É hora de tomar uma atitude decisiva. Esta pequena aeromoça já se reuniu para praticar em nossa empresa. E ele não entende como isso pode ameaçar todo o negócio." "O que quer dizer, Simon?" "Não entendi muito bem a linha de pensamento do meu chefe." "Seu assistente." O empresário se virou para ele e um fogo verdadeiramente diabólico dançou em seus olhos. "Preciso que você termine para mim o que eu não pude fazer anos atrás." Simon olhou para o criminoso e empalideceu, percebendo exatamente o que o diretor queria dele. Então o empresário continuou: "O acidente em que quase colidi com minha filha adotiva. Eu consertei tudo sozinho. Pensei, me livrando dela agora, enquanto ela ainda é pequena, e todos os problemas estão resolvidos. Por tantos anos, esperei que desaparecesse, onde quer que fosse na floresta, e nunca mais fosse sentido. E então ele apareceu como um demônio de uma caixa de rapé. E ele quer, veja bem, tentar ajudar a mãe nos negócios." O assistente, ouvindo Simon, apenas explodiu de medo. Ele nunca pensou que poderia facilmente cometer o crime mais terrível como esse. O que pode ser em uma sociedade civilizada tentar matar o próprio filho, mesmo que seja adotado? Eu já estava no limite.
Não posso deixar que ele leve tudo o que venho colecionando aos poucos há tantos anos, finalizou o empresário. Trouxe o próprio pai, esse Arthur, com aqueles companheiros para eliminá-lo com calma para que ele não te sabem nada e agora eu tenho que fazer o mesmo com sua filha. Simon olhou incisivamente para o jovem à sua frente. Não se preocupe assim. Já pensei em tudo antes. Depois de amanhã marcamos um encontro no parque à tarde. Quero falar com ela sem testemunhas, para discutir algumas de suas perspectivas em nossa empresa. Bem, então você mesmo entende perfeitamente o que precisa fazer. Só não se esqueça de arrumar tudo como se fosse um assalto banal. Eu não quero ser suspeito. O assistente, embora não gostasse de tal tarefa, concordou. O que mais eu poderia fazer? Afinal, ele é um homem de servos. Jenny, sem pensar duas vezes, concordou em se encontrar com seu padrasto. Sem ao menos saber que destino terrível havia preparado para ele. No final da tarde, quando o pequeno espaço do parque era iluminado apenas pela penumbra dos abajures noturnos, Jenny parou perto do ponto de encontro marcado com o empresário. A jovem ainda não sabia que Simon não era seu próprio pai e, portanto, não sentia o perigo que emanava dele. No mínimo, o desacordo sobre seu possível emprego na empresa de sua mãe. A mulher explicou a si mesma que eles não se viam há muitos anos, então o vínculo familiar entre eles acabou sendo muito mais fraco do que entre Jenny e Anna. Jenny esperou no local por pelo menos meia hora antes de decidir discar o número de Simon. Para sua surpresa, a voz mecânica do outro lado da linha disse a ela que o assinante estava desconectado. Que estranho, ela disse em voz alta e estava indo para casa, quando de repente alguém a agarrou com força por trás e cobriu sua boca com a mão para que ela não pudesse emitir nenhum som. Fica tranquilo. Caso contrário, eles vão cortar você como uma ovelha. Ela ouviu uma voz masculina atrás dela, enquanto Jenny parecia muito vagamente, mas ainda familiar. No entanto, quando o ladrão virou a vítima de frente para ele, o horror e o choque de Jenny não tiveram limites. O perpetrador foi seu marido, Philip. Tampouco esperava ver a ex-mulher no lugar do objeto feito sob medida. Portanto, nos primeiros segundos, ele simplesmente a encarou em silêncio, sem palavras de espanto. Philip nem se preocupou em colocar uma máscara, ele tinha tanta certeza de que poderia se livrar da vítima com segurança. Philip, é você mesmo? Você está vivo, disse Jenny com dificuldade, olhando o ex-marido bem nos olhos, mas como? Você morreu naquele incêndio. O investigador me disse. Jenny, Philip interrompeu, ainda segurando a mulher em seus braços de aço. Confie em mim, lamento que isso tenha acontecido. Mas então ele simplesmente não tinha escolha. Eles teriam me matado, você sabe, eles teriam me matado de qualquer maneira. Quem? Não entendi nada, Jenny. Sim, Michael com seus capangas. Philip a sacudiu pelos ombros, ouviu um deles discutindo como iriam me enterrar em algum lugar da floresta. Cerca de algumas semanas após a emissão do empréstimo. Então resolvi fugir com o dinheiro. Ele fingiu sua própria morte em um incêndio. Eu tinha que fornecê-los, sabe? O significado das palavras ditas aos cônjuges lentamente começou a chegar a Jenny. Então, qual era o seu plano? Ela disse, você me deixa, eu saio da água com 20 milhões e estou à mercê desses desgraçados. Então, você percebeu tudo? Jenny começou a resistir com todas as suas forças, tentando se livrar do abraço tenaz de Philip. Ao longo do caminho eles o encheram de acusações. Você me incriminou? Como pôde? Eu te amei tanto, acreditei tanto em você. O ex-marido apenas pressionou a mulher para mais perto dele e fechou os olhos com força. Claro, eu não esperava nada assim de seu trabalho. Quando armou sua morte imaginária do incêndio e desapareceu por um tempo com o dinheiro dos bandidos, o homem pensou que assim privava completamente sua autoridade com sua mochila de qualquer alavanca de pressão sobre si mesmo. Mas ele não podia imaginar que eles exigiriam a devolução da dívida de sua esposa. Simples assim, todo o dinheiro em pouco tempo e ele saiu literalmente sem nada. Afinal, ele não conseguiu recuperar o negócio, pois há muito era considerado morto. De alguma forma,
Philip fez novos documentos falsos para si mesmo e conseguiu um emprego na empresa de Simon. E Simon descobriu imediatamente que tinha um funcionário falso em suas fileiras. Mas decidi não demiti-lo por enquanto, sabendo muito bem que poderia usar seus problemas com a lei contra o próprio Philip. Então, na hora de botar a mão na massa, o empresário escolheu o ex-marido de Jenny. E ele desconhecia completamente toda a história com o padrasto e a enteada. E ele nem conseguia pensar que a mulher que ele precisaria eliminar era sua ex-esposa. Agora Philip, mais do que nunca, entendia claramente que Jenny era a única testemunha de todos os seus crimes. Portanto, ele não poderia deixá-la viva. Desculpa, Jenny. Tentou acalmar a esposa, puxando-a para mais perto de si, e naquele momento carregava nas costas com a mão livre uma longa faca que brilha no escuro com a lâmina afiada. Está tudo acabado agora, ele disse enfaticamente e quis mergulhar a folha no corpo da mulher. Mas naquele momento, com um movimento forte, alguém tirou a faca da palma da mão e simultaneamente a devolveu 180 graus. O vilão gritou de dor. E Jenny finalmente conseguiu se livrar de seu estrangulamento. Ela assistiu com horror como um sem-teto em jeans rasgados e uma jaqueta velha estava tentando colocar as mãos em seu ex-marido. Chame a polícia rápido, ele gritou para a mulher, e ela conseguiu ver que seu salvador não era muito mais velho que a própria Jenny. Ela não precisou ser avisada 2 vezes, então Jenny imediatamente discou o número abreviado. E em poucos minutos, um esquadrão da polícia veio do posto mais próximo para o canalha. O vagabundo testemunhou. Como se ele estivesse por perto dormindo em um banco. O clima permite. Junho, afinal. E então ouviu os gritos das mulheres e imediatamente correu para ajudar, pois sabe que à noite a situação neste parque é inquieta. Como resultado, a polícia deteve Philip, e ele, sem pesar, confessou durante o interrogatório que armou toda essa história com uma tentativa de padrasto de Jenny. Então eles ficam surpresos. Anna também descobriu sobre o empréstimo de sua filha. E a própria Jenny sobre o fato de Simon não ser dela. Com o empréstimo, aliás, saiu uma operação policial de muito sucesso, graças à qual Michael e toda a sua gangue foram finalmente pegos em flagrante. O investigador explicou a Jenny que ela teria que comparecer a uma reunião para saldar a dívida. Naquela época, o prazo dado pela autoridade há 2 semanas havia acabado de expirar. Embora eu estivesse com muito medo, ainda confiava na polícia. Uma escuta especial foi colocada na mulher, com a ajuda da qual gravaram toda a sua conversa com Michael. Depois disso, um esquadrão especial de policiais invadiu o depósito onde foi realizada a reunião e prendeu todos os vilões. Vendo a história do dinheiro, Jenny voltou ao parque. Ele queria encontrar e agradecer ao morador de rua que salvou sua vida. No entanto, ela nunca o encontrou. Confusa, Jenny foi para casa e estava saindo do táxi quando notou um jovem perto de sua entrada com um enorme buquê de rosas escarlates. Eu me pergunto quem é tão sortudo. Jenny pensou consigo mesma com um sorriso ao passar por ele. E naquele momento, quando ela e o jovem o alcançaram, a aeromoça percebeu com surpresa que já o havia visto. Boa tarde, o sem-teto, que agora estava vestido com um belo terno cinza claro e óculos elegantes na ponte do nariz, sorriu para ele. Desculpe-me por ter dito isso tão inesperadamente, mas eu simplesmente não podia não ajuda, mas vê-lo novamente. Jenny se levantou e olhou para ele com os olhos arregalados. Um sorriso envergonhado lentamente apareceu em seu rosto. É você. Você é o vagabundo que me salvou no parque. Mas como? Por que está aqui? Você está tão incrível. O menino terminou brincando com ela. Sim, Jenny riu sinceramente. Isso é exatamente o que eu quis dizer. O jovem explicou que na verdade trabalha como psicólogo particular, resolve os problemas mentais de empresários de sucesso e estrelas do show business. Uma necessidade profissional o trouxe ao parque. Luigi, esse era o seu nome, por muito tempo escreveu um doutorado sobre o tema da desigualdade social na sociedade moderna. Para testar na prática algumas de suas teorias, disfarçou-se de vagabundo, esperando assim aferir a reação a si mesmo de pessoas de diferentes estratos. Onde, se não em um grande parque da cidade,
É melhor fazer tais experimentos, disse a psicóloga. Então ele entregou à jovem um buquê perfumado. Jane foi sequestrada e feliz ao mesmo tempo. Afinal, o homem que não teve medo de ajudá-la em um momento difícil e mortal revelou-se um homem tão interessante e inteligente. Luigi a convidou para sair e Jane aceitou alegremente. Os jovens foram à ópera e depois conversaram muito, discutindo o que viram. Aos poucos, a conversa mudou do tetra para outras áreas da vida. E Jane disse ao jovem que trabalhava como comissária de bordo e contou como seu coração canta de alegria toda vez que ela voa para o céu em um avião. Uma garota incrível, Jane, Luigi disse com um sorriso, por passar por tantos eventos verdadeiramente chocantes e trágicos. E depois disso, não quebre, não perca fé no bem em algo muito alto. Sabe, eu realmente gostaria de vê-lo novamente, se você não se importar. Jane concordou com uma risada. Claro, ela também ficaria feliz em ver Luigi novamente. O tato e a atenção do jovem psicólogo, assim como suas maneiras ideais, deixaram uma marca indelével em sua alma. Logo depois, Luigi e Jane começaram a namorar. Os jovens ficaram literalmente fascinados uns pelos outros. E os sentimentos entre eles floresceram como uma linda e tenra flor de lírio. Em alguns meses, eles planejaram tentar se mudar para o apartamento do homem juntos. O casal esperava que, tendo vivido juntos por algum tempo, finalmente tivessem certeza de que o casamento seria o próximo passo lógico no desenvolvimento de seu relacionamento. A única pessoa que não estava feliz com a felicidade. Luigi e Jane acabaram sendo ex-noiva da psicóloga Lara. A garota ainda esperava ter o ex de volta. Embora durante o relacionamento, ele e Luigi discutissem constantemente, no final, Luigi tomou a decisão de terminar com Lara. É que a ex-namorada não ia desistir sem lutar. Ela odiava Jane de todo o coração por ousar tirar dela seu noivo lindo, inteligente, o mais importante, muito rico. A própria Lara trabalhava como modelo, então ela sabia que mais cedo ou mais tarde sua beleza começaria a aparecer. Então ele precisava se casar o mais rápido possível. E Luigi, nesse sentido, era seu candidato ideal absoluto. Decidida a eliminar sua rival, Lara por muito tempo não conseguiu pensar em como prover tudo isso com mais astúcia. Finalmente se aventurando a seguir o casal até um café onde pararam para comer alguma coisa durante um passeio, Lara teve um momento e discretamente derramou vários comprimidos, um potente remédio para dormir, no copo de suco de Jane. Isso foi possível graças a um garçom distraído que saiu do balcão por alguns minutos com o pedido. Lara simplesmente passou, fingindo ser uma visitante comum, e jogou cápsulas de comprimidos na bebida de sua rival. Jane passou mal depois de beber quase meio copo, sua cabeça começou a girar violentamente e a pobre aeromoça perdeu a consciência imediatamente. Jane! Luigi correu em direção a ela. O que há de errado com você? Chamando uma ambulância, Luigi foi com a amada ao hospital e disse aos médicos que era o noivo dela. Felizmente, Jane conseguiu voltar à vida. Bem no estômago, em um exame mais aprofundado, o médico notou algo estranho. Diga-me honestamente, por que você tomou essas pílulas? O médico olhou para ela com severidade. Você queria se livrar da criança? Não, bem, você poderia pelo menos pensar primeiro com a cabeça. Se não fosse pelo seu noivo, poderíamos ter perdido você e o bebê. Jane olhou para o médico com surpresa silenciosa. Não entendo, doutor. A que criança você se refere? Eu estava em um café sozinha com o namorado. Pelo semblante dela, o médico percebeu que a paciente nem desconfiava da surpresa que ela lhe apresentará. A vida do seu bebê, Jane. Você está grávida, Jane. Parabéns. Termo: 8 semanas. Jane sentiu algo incrível em sua alma, como se todas as luzes do mundo estivessem acesas dentro dela ao mesmo tempo, iluminando a pequena vida que ela agora carregava em seu coração. Jane não teve dúvidas de que era o filho de Luigi. E então ela imediatamente disse a ele vividamente: Mas esta é uma notícia maravilhosa! Luigi exclamou alegremente: Isso significa que teremos que nos apressar com o casamento.
Não quero que meu filho ou filha nasça fora do casamento. Fala sério? Jenny tremeu de felicidade. Querida, você é a melhor do mundo. Eu te amo muito. Afinal é verdade. Os jovens se abraçaram alegremente. No entanto, o namorado ainda estava preocupado com a questão de como as poderosas pílulas foram parar no copo de Jenny. E tendo saído do hospital para ir a um café, exigiu ver as gravações das câmeras de vigilância do momento em que estiveram ali com Jenny, e de lá correu imediatamente para casa com Lara. Mas a essa altura ela mesma já havia se arrependido de seu ato. Ela se sentiu especialmente envergonhada quando descobriu que Jenny estava esperando um bebê. Perdoe-me, gritou a menina no corredor quando o homem se aproximou dela e a repreendeu severamente por um ato tão cruel e estúpido. Não pensei que tudo seria assim. Querida, ela definitivamente não está aqui. Nada a ver com isso. Lara, você percebe que poderia ter matado os dois? Luigi exclamou com raiva. Eu te disse então. E agora, mais uma vez, nunca mais estaremos juntos. E pare de me seguir e pregar peças na minha família. Me entende? Caso contrário, terei que ir à polícia. Lara assentiu, soluçando. E no dia seguinte arrumei todas as minhas coisas e fui para outra cidade. Seu senso de vergonha era muito forte. Sim, e foi desagradável e foi ver a alegria da ex e da namorada feliz. Jenny, sabendo de tudo com o namorado, não escreveu uma declaração para Lara. Ela perdoou a garota depois que Luigi disse a ela que viu o arrependimento sincero nos olhos da modelo. Agora Jenny era muito mais importante que o próprio filho e o casamento, mais do que ciúmes, tenta se vingar de alguém. Além disso, ele sabia por experiência própria que a vingança nunca acaba em nada de bom. Jenny e Luigi se casaram. O casamento não foi o mais barulhento, mas definitivamente o mais bonito e memorável, tanto para todos os convidados quanto para os próprios noivos. A festa contou com a presença dos pais de Jenny, que vieram especialmente da fazenda para isso, e dos pais de Luigi. Jenny estava feliz por agora ter duas mães ao mesmo tempo. Ana não guardava rancor da mãe e do pai adotivos de Jenny. Afinal, por muitos anos eles protegeram a filha do possível mal que o padrasto queria infligir a ela. Após a data prevista, Jenny deu à luz uma filha maravilhosa, a quem ela e o marido chamaram de Marge. Jenny parou de voar por um tempo, focando na família, e Luigi continuou a trabalhar como psicólogo e um pouco mais tarde defendeu com sucesso seu trabalho científico, melhorando suas notas e confirmando seu nível profissional de primeira classe. Agora à frente da família Jenny por muitos anos sem felicidade familiar, rebelde, insegurança e confiança no futuro.